Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Eu convido os irmãos a fechar os seus olhos, reclinar suas cabeças e orar ao Senhor nesse momento. Pai amado e todo-poderoso, em nome de Jesus, seu Filho, nosso Salvador, agradecemos, Senhor, pela vida de todos os irmãos, pelas nossas vidas, que o Senhor nos capacite, Senhor, a levar a sua palavra, Pai. Nos capacite, Senhor, a salvar almas para Ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai, para ministrar essa palavra que o Senhor coloca em nosso coração, Pai, e que essa palavra alcance a muitos, Pai. Agradecemos por esse dia, pedimos perdão por nossos erros, Pai, e agradecemos por tudo em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos louvar um louvor ao Senhor Jesus e em breve voltaremos com a palavra que o irmão André vai trazer para nós. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que o Espírito Santo permeie a casa de vocês nesse momento. Que Ele venha a trazer uma palavra que venha falar no coração de vocês essa noite. Hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia, eu estou aqui, a gente está querendo trazer uma palavra breve para vocês, que venha a auxiliar vocês, nós como grupo dos homens, né? Eu queria lembrar os irmãos e citar alguns dos principais objetivos desse grupo, né? O grupo dos homens foi criado, na verdade ele surgiu das pérolas, né? A gente sentiu aí uma necessidade, a liderança sentiu de Deus, na verdade uma direção de Deus, de ter um grupo de homens, né? Onde nós fizéssemos uma terapia em grupo, né? Na verdade, assim,
esse grupo dos homens, ele vem como um momento onde a gente conhece irmãos, né? E a gente acaba se apoiando um no outro, a gente compartilha experiências. Na verdade, o Senhor vem nos traz a visão, nos traz revelação de problemas que nós temos, comparando com a vida de irmãos. Pela graça de Deus, hoje eu estou junto com o Jonas aqui. O Jonas foi um vaso do Senhor, muito usado, e ele faz parte desse grupo. O Jonas, ele foi peça fundamental também nessa minha jornada, nessa minha caminhada, né? E sim, Jonas foi também um apoio para mim, nesses momentos que a gente viveu, principalmente no início da nossa conversão, né? Logo que a gente se converteu. E isso veio também, isso também encaixa nos objetivos desse grupo, né? Porque tanto eu quanto o Jonas, nós confessamos a mesma fé. Nós estamos unidos com Cristo, né? Nós estamos, na verdade, unidos em espírito. Então, esse grupo, ele traz essa unidade para a gente. E quando a gente tem uma união, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra em Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, a partir do versículo 14. Aqui a palavra de Deus fala assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio, que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiraram. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam a ele um sinal do céu. E, sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Vamos até aqui. Assim, a gente percebe aqui que quando há divisão, a palavra mostra, é bem clara, que como é que pode, se um reino, vou voltar aqui, se um reino se dividir contra si mesmo, como é que vai ficar em pé? Então, a gente percebe que é necessário haver essa união entre nós, haver essa união entre irmãos, né? Então, esse grupo dos homens, ele traz isso, quando eu venho nessas reuniões dos homens, né? Eu acabo me achegando mais a algum irmão, a gente acaba tendo uma relação mais próxima, a gente acaba conversando com o irmão e a gente entra em uma relação muito mais próxima e em união. Essa união vem para nós, né? E quando vem a união, acaba entrando a confissão de nossos pecados, porque assim, a minha história antes de Cristo, independente do que eu fazia, se eu era preso a vícios ou não, ou se eu era um mentiroso, se eu era, independente do que eu fosse, ou até se eu não tivesse esse tipo de pecados, né? Eu simplesmente acreditasse em Deus da maneira como eu achava que era. Eu estava separado de Deus. E a partir do momento que eu faço a confissão desses pecados, que eu entendo que isso é pecado, eu permito que Deus entre na minha vida, né? Aí que eu volto a me religar com Deus.
essa vida antiga, o velho homem, isso fica para trás a partir do momento que a gente reconhece nossos pecados e a gente se volta para Deus e a gente permite a entrada do poder de Deus na nossa vida, né? Eu convido os irmãos a abrir em Tiago 5 para falar mais um pouquinho sobre isso. Tiago 5, a partir do versículo 13 até o 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, nesses momentos que a gente até o 16, perdão. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Aqui que eu queria chegar, por isso que eu achei estranho. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Né? Então, quando a gente está nesse grupo dos homens, a gente tem essa união com Cristo. A gente vem aqui para aprender um pouquinho mais sobre Cristo. A gente vem para compartilhar nossas experiências, o que a gente viveu com Cristo, os que já têm uma experiência maior, né, há mais tempo, e quem está recém entrando acaba percebendo Cristo na vida dos irmãos. E a gente se aproxima desses irmãos e confessa, cara, eu passei por isso, cara, a minha vida é difícil naquilo, cara, e aí o irmão tem uma experiência, tem um testemunho, já vivenciou, e quando a gente confessa isso, a gente bota para fora, a gente permite com que Deus permeie nossas vidas, né? Que o poder de Deus ele entre em nossas vidas através disso, através dessa confissão. Realmente, eu e o André, a gente teve uma história muito parecida antes da conversão. E eu, particularmente, eu só tive uma entrega verdadeira a Cristo depois do momento que eu tive essa comunhão com os irmãos. Indiferente se foi no culto dos homens, no culto presencial na igreja, numa reunião de jovens, quando essa comunhão em espírito começou a fermentar, ela começou a crescer, foi quando realmente veio acontecendo uma conversão verdadeira, uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus. Porque, como o André comentou, às vezes tem coisas que a gente não consegue liberar para certas pessoas, que uma comunhão em espírito de dois irmãos pode nos trazer uma liberdade muito maior em Cristo, para a gente vir a contar alguma coisa que está afligindo muito a gente. As lutas, né? Os conflitos existenciais tem dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, às vezes a gente só consegue trazer para algum irmão. A gente não vai conseguir liberar para alguém estranho, para alguém que está dentro da nossa casa. Às vezes a intimidade atrapalha isso, mas não que uma intimidade em espírito pode fortalece muito mais a fé. É isso aí. A palavra fala
que se a gente guardar os mandamentos de Deus, a gente vai ser abençoado. E por muitas vezes a gente guarda alguns tesouros, em nossos corações. E esses tesouros, o ideal seria que fosse a palavra de Deus, mas na verdade, por muitas vezes a gente guarda, são pecados ocultos. E quando a gente abre esse nosso coração, esse nosso tesouro, e a gente confessa, a gente coloca para fora tudo isso, a gente tira esse tesouro. E eu, que era preso a um pecado de vício, eu coloquei isso para fora a partir do momento, porque eu era tão mentiroso e tão enganador naquele tempo, que eu mentia para minha esposa que eu tinha uma doença que não tinha nada a ver. E a partir do momento que Deus começou a permear na minha vida, que começou a me trazer momentos em que Ele mostrou que Ele era Deus, que Ele existia, que tinha algo para a minha vida, que tinha algo diferente, eu fui entendendo o que Deus queria. E o que eu vivia já não estava mais bom. E eu clamei, eu pedi por socorro para Deus. Né? A palavra fala, qual versículo? Pedir e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. A palavra fala isso. Se você pedir para Deus, mesmo estando apartado de Deus, mesmo se você ainda não conhece a Cristo, se você pede, você vai ser atendido. Porque Deus percebe e Deus já tinha te escolhido. Então, tu bota isso, quando tu coloca isso para fora, porque é bem que o irmão falou assim, por muitas vezes assim, eu não tinha coragem de contar para minha esposa, mas a partir do momento que eu senti confiança em compartilhar com o irmão, eu disse, cara, eu tenho esse problema. Cara, parece que Deus tirou aquele pecado, assim, botou para o lado e, cara, mudou assim, a vida depois começa a mudar. Eu tenho uma experiência para compartilhar, que eu estava, assim, no início da conversão, né, numa entrega para Cristo, e eu estava me sentindo muito bem. Como eu já citei, eu e o André, a gente tinha a mesma inclinação pecaminosa, né? E eu cheguei na irmã Camila e pedi para ela, eu estava me sentindo muito bem, estava prosperando espiritualmente, pedi para a irmã Camila para ela arrumar um afazer para mim na igreja, que eu queria trabalhar na obra de Cristo. Eu disse para ela, me dá uma câmera, um cuidado do bebedor, limpar o banheiro, qualquer coisa para mim poder ajudar mais irmãos. Daí a irmã Camila disse que ela tinha um afazer para mim, que ela ia me apresentar um irmão, e era para mim cuidar desse irmão. Esse era o meu afazer dentro da igreja. Que eu precisava, que ele estava passando pelo mesmo problema que eu precisava andar do lado desse irmão, que o Senhor ia resgatar ele por meio de mim. Mas, ao mesmo tempo, a irmã Camila pegou o irmão André e disse para ele que eu precisava de ajuda e que o afazer dele dentro da igreja era ele tomar conta de mim. Então, a gente a gente se apresentou, a gente almoçou um domingo junto, em família, e até que um dia eu falei para ele, tá, mas a irmã mandou eu me aproximar de ti. A irmã também mandou. É para um cuidar do outro. Um cuidar do outro, né, cara? Mas, assim, irmãos, a comunhão em Cristo, ela é a base de tudo. A gente tem a nossa família, a gente tem que prezar, nós somos sacerdotes do nosso lar, mas a comunhão e esse grupo dos homens, ele tem esse objetivo, se ajudar um ao outro, né, em Cristo Jesus. E cabe bem assim, né, essa nossa aproximação de Cristo, né? Porque tudo é dele, tudo veio dele, foi ele quem nos escolheu. A gente glorifica a Deus assim pela vida um do outro. A gente ama estar em união, estarmos juntos, né? Eu acho que a união cara, quando
Eu quero voltar na palavra, em Lucas 11 aqui, ó. Lucas 11, 20. Aqui Jesus continuava falando assim: se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente que ele, vence e tira a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Cristo expulsava demônios porque ele era um com o Pai. Ele era unido com o Pai. E quando há união, há poder de Deus. Então, quando a palavra fala, ide de dois em dois e pregai o Evangelho. Então, esse caminhar junto com alguém, esse caminhar, essa confissão entre irmãos, muito pode a oração do justo. Então, eu orava pelo Jonas orava por mim, e Cristo olhava o nosso coração, porque o Jonas sabia do que eu vivia, eu sabia que o Jonas vivia, e por muitas vezes a gente ligava um para o outro, né, irmão? Disse, irmão, estou passando por isso, estou com uma batalha aqui na minha mente, aqui, né? E a gente, quando colocava isso para fora, cara, depois era desligar o telefone e voltar ao trabalho, estava tudo certo, né? E para a glória de Deus, isso aí veio só para agregar. A gente pode olhar o que a gente era e o que a gente é hoje. Nossa família é completamente transformada por Cristo. A nossa família hoje existe felicidade verdadeira, né? Não mais felicidade momentânea. E o amor de Cristo hoje permeou em nossas casas. E quando o amor permeia, por muitas vezes, essa sujeirinha que entrou dentro na nossa família, é como uma pérola, né? Por isso as pérolas da vida. Na verdade, a pérola é moldada por uma ostra. Então, até brinco às vezes, né, que não devia ser os homens, né, devia ser os ostras da vida, porque quando entra algo dentro da vida, dentro da ostra, que seria a proteção, né, a casca, quando entra algo, a sujeira dentro da ostra, a ostra, como uma defesa, começa a envolver aquele problema, aquela sujeira, com uma camada para proteger o seu corpo. Então, se as mulheres são as pérolas, nós protegemos ela. Hoje, sucessivamente, nós temos... Eu tenho uma pérola, o André tem outra. Exato. Que, por meio do nosso problema que a gente tinha, elas foram moldadas e são servas de Cristo hoje. Exatamente. Honram ao Senhor. Irmãs usadas na obra do Senhor. Glória a Deus por isso. E não só as mulheres seriam as pérolas, mas também a nossa história acaba sendo uma pérola, né, cara? É uma joia que nós vivemos. O que nós vivemos hoje vale muito, cara, que é a presença de Deus, que é nós estarmos unidos com Deus. É algo de muito valor. De extrema valia. A gente venderia terrenos né, sabendo que dessa joia, né? É assim, né, irmãos? Hoje a gente vive esse resplendor de glória que o Senhor coloca em nossa frente, né? A gente vê nossos familiares se convertendo por meio da nossa mudança. Isso é inestimável, isso não tem valor. A honra e a glória toda do Senhor Jesus Cristo, por isso. Pela transformação que Ele fez na nossa vida. A gente sabe que, em nome de Jesus não, mas pode ter algum irmão passando por alguma dificuldade. Exatamente. Não é só o meu caso e do André, que era dependência química, mas pode ser algum irmão que tem aí um vício de... Existe, irmãos, existe. É prostituição, é masturbação, é pornografia, é álcool, é droga, tabagismo, não deixa de ser um vício. Então, esse grupo,
ele está firmado sobre a rocha que é Jesus Cristo, para, entre essas situações e muitas outras que eu não citei, esse grupo está disposto a ajudar todos aqueles que necessitarem, honrando, louvando e glorificando o nome de Jesus. Exatamente. E o grupo não se cabe só a essas situações, por exemplo, de vícios, mas sim em tratamentos de pecados. Nós precisamos vencer esses pecados. Se a gente anda com a presença de Deus, se a gente permite que Deus esteja presente em nossas vidas, a gente vai vencer essas batalhas, né? Essas batalhas vão ser vencidas. E a gente tá nesse grupo justo por isso, porque, cara, mais uma vez eu quero voltar, não são só esses problemas, mas tem mentira, tem egoísmo, tem avareza, diversos tipos de problemas e pecados que a gente está aí para compartilhar com o outro, para a gente expor um para o outro, para que isso seja vencido em nossas vidas. Esse grupo também ele está formado para a parte do evangelismo, ensinar o caminho de Jesus Cristo, porque às vezes a gente tem um parente, né, um familiar ali, que a gente olha, mas esse cara é perfeito, só falta ser crente, né? Então, não quer dizer que tu precisa estar carregando um pecado. A pessoa, às vezes, não quer vir no culto. A minha esposa usa isso. Às vezes, uma amiga não quer vir no culto. Ela convida para vir primeiro nas pérolas. Exato. Nós temos um amigo, um familiar, um primo, um vizinho, convidamos para vir no culto dos homens. Eu já fiz isso até com um cliente meu. Uhum. Então, fica muito, muito mais amigável. E, claro, tudo que for preciso vai ser dado um suporte espiritual, mas o primeiro suporte espiritual é ensinar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio que era isso que o Senhor tinha para essa noite, né? Eu quero convidar os irmãos a reclinar suas cabeças, eu quero orar com vocês também. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Tua presença para Te louvar, Senhor, Te agradecer, Senhor. Louvar, Senhor, pela Tua igreja, Senhor. Te louvar, Senhor, pela Tua obra. Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e está fazendo e que ainda vai fazer, Senhor. Pai, nós queremos, Pai, Te exaltar, dizer que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grandioso, Pai, e que o Senhor tem grandes coisas para os irmãos que estão escutando. O Senhor, Pai, tem algo especial, tem uma pérola para ser revelada, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor dê a realidade para os irmãos, Pai. Que o Senhor venha a mostrar o valor que eles têm na história deles, Senhor, para que todo e qualquer problema, todo e qualquer pecado que eles possam ter tido, ou ainda têm, Senhor, possa se transformar, Senhor, em algo valioso, que seja o testemunho da Tua glória, Senhor, do Teu poder, da Tua transformação que acontece na vida dos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos pela vida de cada um que escutou essa ministração, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo, peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém.